Fala pessoal, meu nome é Douglas, estou aqui trazendo mais um vídeo sobre o Home Assistant. Dessa vez eu vou trazer aqui para vocês como realizar a instalação e configuração de componentes customizados para o seu Home Assistant. Vocês já devem ter percebido em alguns projetos, ou em alguns outros exemplos de Home Assistant, alguns componentes customizados que dão um destaque maior, dão um estilo diferente aí para o seu Home Assistant. Por exemplo, um gráfico. Se eu acessar aqui o gráfico do Home Assistant, o gráfico nativo que vem com ele, é esse modelo aqui de gráfico, né? Basicamente é esse modelo aqui. Mas se eu vir aqui nesse card aqui customizado, eu vou verificar que o gráfico aí é muito mais atraente, né? Com muito mais estilo, muito mais personalizado. Tá? Porém, esse tipo aqui de card, ele não vem junto com a instalação do Home Assistant. Vocês precisam fazer a instalação manualmente, tá? E eu vou estar explicando aqui para vocês como realizar esse tipo de instalação, de vários tipos de cards aí que vocês possam estar instalando aí no seu Home Assistant, através do componente Hacks, tá? Que é um componente aí que foi lançado aí alguns meses atrás e Ó, facilita muito aí na instalação e na configuração aí de componentes customizados. Vocês vão perceber aí que o processo ficou bem mais simples aí, bem mais tranquilo, tá? E além disso, né, como de praxe, eu criei um artigo para poder auxiliar nesse passo a passo de como instalar e de como configurar o Hacks aí dentro do seu Home Assistant. Então, para a gente poder iniciar a instalação, vamos analisar aqui os pré-requisitos. Primeiro, se você já tem aí, o componente Custom Update, vocês precisam removê-lo, porque ele não funciona junto com hacks, tá? Então, se vocês têm a pasta aí Custom Update, removam essa pasta, tá? E dentro do seu arquivo Configuration, precisam remover também a área ali, a tagzinha Custom Update também, que é aplicado no Custom, dentro do Configuration. Se vocês não têm essa pasta, se você não tem esse componente aí instalado, tudo bem, vamos partir para a próxima etapa, que é a etapa de download, tá? Então, para a gente poder iniciar, vamos precisar fazer o download do Hacks, tá? Na versão mais atual desse componente. Então, aqui tem um link do componente, né? Eu clicando aqui vai acessar a página aqui do Hacks e vai acessar aqui já direto aqui no download mais atual da versão desse componente. A versão atual é o 0.13.2, tá? Tem mais um detalhe que para poder fazer a instalação dessa versão, vocês precisam estar com o seu Home Assistant na versão 0.97 ou mais recente. Se vocês não estão com essa versão, você precisa fazer primeiro a atualização do Home Assistant, para depois baixar aqui o componente Hacks. Tá? Feito isso, a gente já pode baixar o arquivo aqui compactado. Tá? Eu clicando aqui para baixar, vou baixar aqui na minha área de trabalho mesmo. Download concluído. Vou descompactar o arquivo. Pronto, arquivo descompactado. Vou acessar aqui a pasta descompactada e vocês vão perceber aí que tem uma pasta chamada Custom Components. Dentro dessa pasta Custom Components tem uma pasta chamada Hacks. É essa pasta aqui que nós vamos utilizar para fazer a instalação do Hacks, tá? Então, vou vir aqui, copiar essa pasta, dar um Ctrl C, ir no meu Home Assistant e adicionar aqui no meu Home Assistant. Porém, eu preciso ter a pasta Custom Components. Se você já tem, acesse a pasta Custom Components e coloque a pasta Hacks. Se você não tem, como eu aqui, crie essa pasta Custom Components. Tá? Então, vou criar aqui a pasta Custom Underline Components. Criada a pasta, vou acessar aqui a pasta Custom Components e colar aquela pasta Hacks que veio do arquivo compactado. Próxima etapa, gerando o token no GitHub. Eu preciso gerar um token lá no site do GitHub, tá? Então, se você não tem uma conta no GitHub, vocês podem estar criando aí. Para criar a conta é bem tranquilo, é bem fácil, é totalmente gratuito, não tem custo nenhum.
Aí depois que vocês tiverem a conta criada, vocês podem estar acessando esse site aqui, ó, github.com/settings/tokens. Tá? Então vamos acessar aqui essa página. E aqui vai ter a opção aqui de gerar um novo token. Tá? Então eu vou clicar aqui em gerar novo token e vou dar um nome para esse token. Logicamente, vou dar um nome de Hacks, mas eu já tenho esse token gerado, então eu vou chamar de Hacks02. Não seleciono nenhuma dessas opções, vou direto aqui em gerar token. Pronto, token aqui gerado. Então, esse vai ser o token que eu vou estar utilizando na configuração do meu Home Assistant para o Hacks. Então, voltando aqui no artigo, depois que eu gero o token, aqui tem passo a passo de como gerar. Depois que eu gero o token, eu preciso configurar meu Home Assistant dentro do arquivo configuration.yaml. Então, eu preciso colocar esse código aqui que está aparecendo aqui no artigo. Então, eu vou vir aqui, copiar essa linha de código, abrir meu arquivo configuration. Aí eu posso colocar em qualquer lugar, mas eu vou colocar aqui no final do arquivo. Né? Já veio com um token aqui de exemplo. Eu, logicamente, não vou utilizar esse token. Eu vou utilizar aquele que eu gerei no arquivo do GitHub. Então, vou vir aqui, vou copiar e vou substituir esse de exemplo. Pronto, vou salvar o meu arquivo configuration. Eu posso fechar aqui já essa página do GitHub. Já tenho a pasta hacks lá dentro do meu custom components e já tenho o código aqui configurado no meu arquivo configuration.yaml. Então agora eu vou acessar o meu Home Assistant que está na máquina virtual através do FileZilla. Vou abrir aqui o FileZilla. Vou conectar aqui na minha máquina virtual. Pronto, conectei aqui na minha máquina virtual. Vou atualizar o arquivo configuration. E, como eu também não tenho a pasta Custom Components aqui no meu Home Assistant, na máquina virtual, vou jogar a pasta inteira aqui para minha máquina virtual. Pronto. Feito isso, eu posso vir aqui no meu Home Assistant e vou reiniciar o meu Home Assistant. Vão perceber que vai criar um novo menu aqui chamado Community. E é dentro desse menu aqui que eu vou fazer o gerenciamento dos meus componentes customizados. Vocês vão perceber que é muito semelhante ao DD-ON Store aqui. Então aqui a DD-ON Store eu tenho todos os ADD-ONs aqui, né, disponíveis, que eu posso fazer a instalação e a configuração através aqui dessa interface aqui do Home Assistant. Tá? O Community vai ser algo bastante semelhante. Então eu posso vir aqui em Res.io, System, dar um reboot para fazer a reinicialização do meu Home Assistant e vir já com a configuração do Hacks configurado aí no meu Home Assistant. Enquanto eu reinicio aqui, vocês podem perceber que aqui no artigo fala um pouquinho sobre o Hacks, tá? Então, Hacks, que significa a abreviação Home Assistant Community Store, tá? Então, é uma loja aí da comunidade que compartilha seus componentes aí customizados que vocês podem estar utilizando dentro do Home Assistant. E aqui tem as principais vantagens. Ajuda você a descobrir novos elementos personalizados, então eu posso estar navegando ali dentro do menu Community e visualizar as opções que tem de componentes customizados. Eu mostrei ali aquele de gráfico, mas tem infinitos aí componentes aí que podem estar dando mais estilo e mais personalização aí no seu Home Assistant. Ajuda a fazer a instalação e download desses elementos personalizados. Ajuda você a acompanhar as atualizações, porque antes do Hacks, a instalação era tudo manualmente, né, individualmente. Então eu precisava acessar o repositório aí de cada componente customizado, fazer o download, configurar no meu Home Assistant, e toda vez que tinha uma nova atualização eu tinha que fazer o download novamente. Então imagine se você tivesse uns 10 componentes customizados aí, ter que ficar monitorando cada um deles. Era bastante custoso, assim, é bastante chato fazer o controle disso. Com o Hacks agora isso não vai acontecer mais. Permite você gerenciar para fazer a instalação, atualização e até mesmo
a desinstalação, né, caso você não testou um componente customizado e não te agradou, você não gostou, você pode ir lá e remover sem maiores problemas. E atalhos para os repositórios dos componentes customizados. Então tem um link aí para cada repositório do componente que você está ali instalando ou visualizando, para você ter mais detalhes aí sobre aquele componente. Tá? Quem ainda está realizando a reinicialização do Home Assistant, também convido a você estar utilizando aqui o site do Home Assistant Brasil, que eu vou estar colocando aí o link na descrição do vídeo, que não tem só artigos que eu publico, tem artigos que outras pessoas aí estão publicando, tá? Que são artigos aí bastante interessantes. Eu mesmo coloco artigos aqui que não coloco no meu vídeo, né, que são, por exemplo, hoje eu coloquei esse artigo aqui, ó, ligação com Twilio. Então, o que que isso faz? O Home Assistant faz uma ligação para o meu celular, ou para o celular da minha esposa, ou para o celular de qualquer pessoa, mandando uma mensagem que eu vou lá e configuro. Então, por exemplo, se alguém entrou aqui dentro da minha casa e não tinha ninguém em casa, o alarme estava ligado, o Home Assistant vai lá e faz uma ligação para o meu celular pedindo para eu verificar as câmeras porque tem um movimento suspeito. É isso mesmo, então é isso que vocês estão imaginando mesmo. O Home Assistant, através da conta integrado com o Twilio, faz a ligação aí para qualquer celular aí do Brasil. Se vocês quiserem ter mais informações, acessem o site aí, acessem um artigo aqui, vai ter as informações aqui detalhando de como configurar, até tem um vídeo aqui mostrando o funcionamento dele. Tá? Tem outros vídeos aqui bastante interessantes, como o ESP aqui com MQTT, como medir o consumo da sua caixa d'água. Então esse artigo aqui é sensacional, é muito interessante mesmo. Você quer medir aí o consumo de água aí da sua casa. Esse aqui com ESP Home no seu Home Assistant. Então foi uma informação aí que eu obtive aí nos últimos dias. Eu já acabei compartilhando aí dentro desse artigo aqui. Tá? Tem bastante artigos aí, bastante interessantes aí. Eu convido vocês a estar visualizando e sempre, toda semana aí tem um artigo novo aí para poder compartilhar aí com todo mundo aí do Brasil. Beleza? Aqui já terminou a inicialização do Home Assistant e vocês já podem perceber que já tem um novo menu chamado Community. Então eu vou acessar aqui o menu. Então aqui já tem o primeiro componente instalado, né? No overview aqui eu vou ver todos os componentes que estão instalados no meu Home Assistant. Então aqui já tem o próprio Hacks que está instalado. E aqui na Store eu tenho todos os outros componentes disponíveis. Então, eu mostrei para vocês aquele do Minigraph, né? Então eu vou pegar aqui Minigraph, pesquisar aqui, ó, e já apareceu aqui o plugin para eu poder instalar. Vou clicar aqui, vai abrir a telinha aqui para fazer a instalação. Então aqui já tem a informação. Aqui o link do repositório, né, que eu clicando aqui vai levar para a página que a gente estava visualizando. E aqui tem todas as informações do card, então vocês podem estar visualizando mais detalhes se vocês realmente têm interesse, se agrada a vocês, se atende a necessidade de vocês aqui. Tá? Então, gostei do componente, vou fazer a instalação. Vou clicar aqui em Install. Vocês vão perceber aí que é bem rápido, né? E prático de fazer a instalação aí dos componentes. Pronto. Já está instalado aqui no meu Home Assistant e agora ele só informa que eu preciso colocar essa linha de código dentro do meu arquivo WeLoveLess, tá? Dentro do Resource. Então eu vou copiar essa linha de código, vou abrir meu arquivo WeLoveLess. Já está aberto aqui o meu arquivo WeLoveLess. Então aqui no início do arquivo, eu não tenho nenhum resource configurado, vou configurar agora. Vou digitar aqui resource, 2 pontos, e vou colocar aqui abaixo aquela parte lá que o componente me orientou a adicionar.
Vou salvar. Vou atualizar o arquivo iLawless lá no minha máquina virtual. E agora eu vou adicionar esse card. Vou adicionar alguns exemplos desse card aqui nessa página que eu criei aqui, que está em branco. Tá? Então eu tenho 3 páginas criadas. Está com algum cache aqui, por isso que deu aquele erro ali. Então aqui nos últimos vídeos eu tinha criado essa página aqui com a família, a casa, aqui alguns exemplos de alguns cards, e aqui nessa última aqui eu criei para a gente poder fazer os testes hoje. Então como é que eu vou adicionar esse card que eu acabei de fazer a instalação pelo Hacks? Então eu vou acessar aqui a página do repositório, e aqui tem todas as informações desse componente. Tá? Então aqui tem as opções desse card. Então aqui eu tenho tipo, icon, name, unity, group, show, enfim, tem diversas opções. Tá? E mais algumas opções aqui de objetos, né? Porque algumas opções aqui são do tipo objeto. Aqui é boolean, inteiro, number. E quando o tipo é objeto, aí tem mais esse tipo de informações aqui. E aqui abaixo a gente pode verificar aqui que tem alguns exemplos. Então eu já vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, que vai mostrar aqui um gráfico semelhante a esse. Vocês podem perceber que a instalação, a configuração é igual a qualquer outro card aqui que já foi mostrado em outros vídeos, tá? Vocês podem perceber que o tipo agora vai ser MiniGraph Card, tá? E sempre que for um card customizado, ele vai começar com custom na frente, tá? Se vocês perceberem aqui que tiver um card custom na frente, é porque é um card customizado, ou seja, foi instalado aí separadamente. Não veio junto com a instalação do Home Assistant. Então, eu vou colocar aqui eu tenho a página 1, vou minimizar, aqui a página 2 já está minimizada. Eu tenho aqui a página 3, vou adicionar esse card aqui na página 3. Vou alinhar aqui corretamente dentro da tag cards. E aqui eu vou colocar um sensor. Vou abrir aqui a página 1. Vou pegar um sensor aqui de temperatura que eu já tenho configurado. Vou colocar aqui sensor de temperatura. Vou salvar o arquivo. Vou utilizar meu arquivo oiLoveless lá no meu máquina virtual. E vou utilizar aqui meu Home Assistant. Pronto. O gráfico já está configurado aqui com o meu card que eu acabei de adicionar. Perceberam aí que foi bem tranquilo, né? Foi bem fácil. Mas ainda tem várias opções aqui. Por exemplo, aqui eu coloquei a temperatura, mas eu quero colocar a temperatura e a umidade aqui ao mesmo tempo. Então aqui já tem outro exemplo. Logo abaixo aqui, ó, tem um exemplo aqui colocando mais de uma opção. Então eu vou colocar logo abaixo. Aqui eu vou colocar name cozinha, porque as informações são da cozinha, temperatura e umidade. Umidade. Vou salvar. Aqui vocês podem perceber que o ícone está como server. Se eu deixar o ícone como server, vai aparecer esse íconezinho aqui, ó. Servidorzinho, né? Então eu vou acessar aqui o site de ícones, material de ícones, vou pesquisar algo para ser mais próximo ali do que a gente está configurando. Vou pegar alguma coisa de termostatos aí, para a gente poder aplicar. Aqui, pode ser esse aqui. Substituir o ícone também. Podem perceber aí que o componente é bastante personalizado. Né? Salvei. Vou utilizar o meu arquivo. Vou utilizar aqui meu Home Assistant. O que aconteceu? Meu arquivo S.
que aqui não apareceu. Ah, a indentação aqui está errada. Um detalhezinho faz a diferença. Então, por isso é bom também sempre vir aqui em configurações, server control e checar suas configurações. Pode ter algum tipo de problema. Então, vamos atualizar novamente o arquivo, né? Vou vir aqui atualizar a página, agora já apareceu aí corretamente. Perceberam aqui que está aparecendo o nome do sensor aqui, temperatura, vários códigos aqui, né? Mas você também pode colocar um nome específico, né? Aqui eu coloquei o nome cozinha, né? Lá também poderia ter colocado name, aqui poderia ter colocado temperatura cozinha. Mas agora eu quero colocar nome para esses dispositivos aqui, quero colocar o nome personalizado. Naquele exemplo que a gente copiou também já tinha como aplicar essa personalização. Vou vir aqui. Para eu poder fazer essa configuração, eu tenho que fazer dessa maneira. Então, aqui eu vou colocar um name para essa entidade, tem temperatura. Posso remover isso aqui. E aqui vai ser a umidade. Vou salvar, vou atualizar meu arquivo. Apareceu aqui temperatura e umidade. Já ficou bem mais tranquilo, né? Mas tem mais, não é só isso. Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui novamente. Vou colocar aqui. Vou salvar. Pronto, apareceu aqui novamente a mesma configuração. Agora, vocês podem perceber que eu posso mudar. Ao invés de mostrar por linha, posso mostrar por barra. Basta aplicar essa linha de código aqui, show graph bar. Vou colocar aqui embaixo desse card aqui, o último que eu adicionei. Alinhar corretamente. Atualizar meu arquivo Loveless. Atualizar meu arquivo. Vai aparecer como barra. Então vocês viram que é bem tranquilo, bem fácil de fazer a configuração de um componente customizados. Mas, como eu mostrei aqui, tem vários componentes customizados. Né? Tem diversos componentes aí que podem estar contribuindo aí para deixar o seu Home Assistant aí mais interessante. Outro item aí que muitas pessoas utilizam é esse button card. Vou fazer a instalação desse button card aqui para ver como é que funciona. Alguns componentes customizados, o Hacks já traz algumas informações aqui, inclusive exemplos. Então, vocês às vezes nem precisam acessar o repositório para verificar o funcionamento do card, tá? Mas eu sempre recomendo acessar porque no repositório sempre vai ter informações aí mais detalhadas aí e mais exemplos, tá? Então, vou fechar aqui essas duas páginas. Você sabe que o repositório, eu achei interessante esse botão card, me falaram que é legal, vou acessar o repositório aqui para ver como é que é. Eu vi aqui os exemplos, e aqui embaixo tem como é que é toda a documentação, e aqui mais exemplos ainda, né? Ó, mais exemplos ainda desse componente customizado, vocês podem perceber aí que esse componente aí te dá diversas possibilidades aí de aplicar aí dentro do seu Home Assistant. Muito utilizado aí por toda a comunidade. Tá? Então vamos fazer a instalação. Vou clicar aqui em Install. Beleza, fiz a instalação, agora eu preciso copiar essa parte aqui do código e colocar lá dentro do meu resource. Pronto, coloquei dentro do meu resource, salvei o arquivo e agora eu vou pegar algum exemplo aqui dentro do repository para poder aplicar aqui nos nossos testes. Então eu vou pegar aqui um exemplo aqui, vamos ver o que eu posso escolher. Vou pegar aqui esse light aqui. Então eu vou copiar esse exemplo.
Vou colocar aqui abaixo dos gráficos. Vou alinhar aqui corretamente. Ó, você pode perceber que começa com Custom Button Card. Aqui, a entidade que no exemplo trouxe foi um Put Select, mas eu não vou colocar uma lâmpada. Então, vou pegar uma lâmpada aqui, que eu já tenho configurado. Pode ser essa do escritório. Vou substituir aqui. Aqui está um ícone de cubo, né? Então, eu vou colocar uma de lâmpada, né? Não tem sentido eu colocar um cubo. Tap Action são as ações de quando clicar nesse botão. No meu caso aqui, vai ser Toggle, que funciona da seguinte maneira: se minha lâmpada estiver acesa e quando clicar, vai apagar. Se minha lâmpada estiver apagada, quando clicar, vai acender. Show State, vou deixar true, depois a gente muda para ver o funcionamento dessa tag. E aqui são as informações baseadas no estado da lâmpada, do meu dispositivo. No caso aqui é uma lâmpada. A lâmpada só tem dois estados, on e off. Aqui tem 3 configurados. Eu vou remover esse média. Vou deixar esse aqui como off. Então, quando o valor for off, a cor do texto ou do ícone vai ser Disable Text Color. Tá? Essa aqui é uma variável do tema. Tá? Normalmente é um cinza. Tá? Vamos verificar se vai ser cinza mesmo. O ícone vai ser uma lâmpada. Né? E agora a outra opção, que é on. A cor vai ser essa cor aqui, de RGB, não sei qual cor é. Para poder mudar a cor é só pegar o código do RGB e aplicar aqui. E o ícone, eu vou adicionar um ícone também. Um ícone diferente. Quando for acesa, o ícone vai mudar para Light Bulb, mas vai ficar Light Bulb On. Pronto. Vou salvar. E vou atualizar meu arquivo Loveless. Agora eu vou vir aqui no meu Home Assistant, na visão geral, e dar um F5. Opa, tá com algum erro aqui. Aqui, ó, vocês podem perceber que a linha não está alinhada aqui, ó. Essa parte não está alinhada. Então, por isso é muito importante o alinhamento, porque senão não vai funcionar, vai dar problema aí, como deu problema agora no seu Home Assistant. Tá, então, corrigido. Vou atualizar aqui agora. Agora apareceu aqui a lâmpada. Então, se lembra que quando estiver off, ela vai ficar com essa cor aqui, cinza, né? Foi a cor que eu imaginei que ia ficar. E com essa lâmpada aqui que eu configurei. Quando eu clicar, vai acender. Ó, o ícone mudou para uma lâmpada acesa. Né? Coloquei aqui o Light Bulb On, diferente desse aqui que não tem um on. E ela ficou com a cor verde, né? Esse RGB aqui é um verde. Né? Poderia colocar qualquer cor aqui. Teria que pegar o código do RGB. Eu não sei se funciona com name. Vamos supor, se eu colocar red, funciona. Não tenho certeza, tá? Talvez só com RGB. Ó, funcionou. Posso colocar o name também, né? Name em inglês. Da cor. Ok, mas apareceu aqui, light, color, tá? E essa lâmpada é do escritório. Eu posso colocar um name para ela. Name, luz, escritório. Vamos colocar aqui em vez de red, amarelo. Ok, vamos atualizar o arquivo. Ó, já apareceu luz escritório. E você pode estar percebendo que tem um estado dela, né? Que está ligada ou desligada. Mas não tem necessidade, porque o ícone aqui mesmo, e inclusive a cor, ela já mostra, já define o estado. Então eu vou tirar esse estado. Então aqui show state eu vou colocar false. Pronto. Agora já não aparece mais estado, só aparece luz do escritório. E eu sei que quando está em amarelo é porque está aceso. Eu posso criar vários aqui. Eu vou criar mais.
Mais 3 vamos criar aqui. Vou atualizar aqui meu arquivo. Aparecer os 3 aqui. Ah, mas eu queria que ficasse uma do ladinho da outra. Ficasse aí mais organizado e tudo mais. Bom, aí como eu já mostrei em outros vídeos, você precisa utilizar aí o card horizontal e o card vertical. Né? Horizontal stack e o card vertical stack. Então vamos supor assim. Eu quero que os gráficos de linhas fiquem numa coluna, o gráfico de barra fica em outra coluna e as minhas lâmpadas fiquem na última coluna. Façam 3 colunas. Então primeiro eu vou utilizar o vertical. Aqui, vertical. Então, nesse vertical aqui, eu vou ter os 2 gráficos de linhas. Agora, nessa outra vertical, eu vou ter o gráfico de barras. E na última vertical, na última coluna, eu vou ter os meus 3 botões. Vou fazer o alinhamento corretamente. Vamos atualizar para ver como é que ficou o resultado. Ainda não ficou exatamente como eu queria. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar um horizontal antes. Para todos esses verticais ficarem na mesma linha. E aí, todos os verticais vão ficar dentro do horizontal. Joguei para a direita. Vamos atualizar. Vamos ver como é que foi o resultado. Sim, mas exatamente isso ainda que eu queria. A verdade aqui deveria ser horizontal, não vertical. Resolve. Mesma situação. Aqui são os 3 botões. Deixa eu colocar então esses 3 botões aqui como horizontal. Tudo na mesma linha aqui. Esses 3 botões vão ficar menores. Vão ficar um do lado do outro. Beleza? Do outro aqui. Mas ainda não consegui jogar ali. Bom, teria que ver, ficar mais a fundo aí. Eu não vou vou entrar a fundo aí nessa questão. Mas é possível, tá? Só tem que analisar ali como que eu posso fazer essa modificação. Douglas, você possui um evento hoje. Bom, configurei aqui os botões, mas eu tenho mais opções aí de fazer outros tipos de configurações, né? Podem perceber aí que tem várias alternativas que eu posso estar configurando aqui. Posso estar colocando texto aqui em vertical. O fundo eu posso estar mudando conforme o estado aqui do dispositivo. Eu posso estar alterando o tamanho dos botões aqui, né? O tamanho dos ícones também. Tem um outro alternativo aqui que é muito utilizado aí também,
que é esse aqui, que dentro de um botão tem várias informações. Então aqui é um exemplo do Raspberry com temperatura e a porcentagem da CPU, a porcentagem do memória RAM e do HD, aí, né, do micro SD no caso. Então quando está vermelho fica assim, quando está verde fica assim. Então tem várias configurações aí que vocês podem estar aplicando aí com esse componente aí customizado. Ele é bastante interessante aí para você estar utilizando dentro do seu Home Assistant, tá? Vale a pena aí investir um tempinho, analisar o que pode ser aplicado e fazer alguns testes aí no seu Home Assistant. E o que mais que eu posso fazer? Então, as opções são diversas, tá? Vocês podem estar verificando aqui na loja, verificando o como é que funciona cada card. Você pode estar pesquisando aí no fórum do Home Assistant. Lá eles indicam bastante componentes customizados e aí vocês podem estar pesquisando aqui, porque vocês verificaram que a instalação é bem tranquila, né? Bem simples, não tem muito segredo, tá? E, como eu falei antes, todos os componentes que vocês tiverem instalados vai estar aparecendo aqui na página de overview. Quando tiver uma atualização, esse pacotinho aqui vai estar amarelo. Basta vocês clicar aqui, vai ter uma opção aqui, upgrade. Basta fazer o upgrade e pronto, seu componente já vai estar atualizado. Só verifiquem se o seu Home Assistant também está atualizado, porque às vezes tem um pré-requisito desse plugin que precisa estar com a versão mais atual do Home Assistant. Então é sempre bom analisar essa questão. Vamos supor que eu vim aqui na Store, pesquisei um componente e ele não está disponível aqui na Store. Como que eu faço a atualização desse componente? Bom, tem essa opção aqui, Settings. Vocês podem estar clicando aqui. E aqui tem uma opção, aqui até tem que eu tinha feito a instalação. Vamos ver aqui. Estava em cache ali ainda. Vocês podem estar instalando manualmente esse componente aí que não está lá na Store através do Hacks. Tá? Exemplo, vou pesquisar aqui um dispositivo aqui chamado Layout. Aqui é o que estava aqui aparecendo aqui antes. Né? Esse aqui, ó, Loveless Layout Card. Então, se eu pesquisar aqui, ó, não vai aparecer nenhum. Mas se eu vir aqui, Loveless Layout Card, e abrir essa página, ó, existe esse componente. E não tem lá na Store. Então, eu quero fazer a instalação. Então, eu vou pegar o endereço do repositório, tá? O endereço dentro do GitHub. Vou voltar aqui para o meu Hacks, colar o endereço do repositório, definir a categoria, nesse caso aqui é um plugin, e vou fazer a instalação. Pronto. Esse dispositivo, agora esse componente já está disponível para eu fazer a instalação. Basta eu clicar aqui e ele já vai fazer a instalação no meu Home Assistant. Agora basta eu colocar isso aqui no meu resource e eu já posso fazer a configuração e utilizar as configurações desse componente. Tá? Então, também tem essa opção caso não apareça dentro da Store. Eu já fiz a instalação manualmente de alguns componentes. Né? Eu não sabia que existia o Hacks e eu já utilizava esse Button Cards, esse Minigraph. Eu já utilizava e fiz a instalação manualmente. O que eu preciso fazer? Você precisa remover essa configuração manualmente e fazer o processo aqui como eu fiz através do Hacks. Tá? Vocês não vão utilizar mais esse processo aí manualmente. Vocês removam e façam o processo manualmente. E onde é que ficam esses componentes customizados dentro do meu Home Assistant? Então, se eu acessar aqui no FileZilla, vocês vão perceber que dentro da pasta www foi criada uma pasta Community. Né? Eu não tenho essa pasta aqui no meu arquivo local, então se eu clicar aqui vai pedir para eu criar.
Vou criar aqui no meu local. Ó, vocês vão perceber que todos os componentes que eu instalei estão dentro dessa pasta Community. Então, se eu quiser fazer o backup e trazer para o meu computador local, beleza, eu posso trazer aqui e eu já tenho um backup aqui no meu arquivo local. Então, todos os cards que estão instalados vão ficar dentro dessa pasta Community. Tá? Bom, vamos verificar mais um aqui para a gente finalizar. Tem um outro aqui que muita gente utiliza, que é o Compact Custom Header. Não me lembro como é que faz a instalação, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui já tem algumas informações. Ó, aqui já tem um exemplo de como fica antes e depois. Então, antes, essa parte verdinha, né, que aqui em cima ó, tem o nome Community. Se eu vou aqui em outra página, aqui tem My Home Assistant e aqui tem os links dos menus. Voltando aqui. Voltando aqui, ele vai compactar essa parte do header. Ele vai tirar esse título aqui, vai deixar mais compacto e vai mostrar mais informações na minha tela. Então vamos fazer a instalação aqui. Vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Pronto, fiz a instalação. Eu tenho que pegar essa linha de código, colocar no meu resource. Em cima, no início. Vou vir aqui em repository. Vou verificar aqui como é que é a instalação, como é que é a configuração. Então aqui tem documento para instalação e configuração. Aqui, instalação, source, beleza. Aqui configuration. Pronto, configuração. Então aqui tem que aplicar esse CCH, né? Custom Component Compact Custom Header. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui logo abaixo do resource, né, acima da view. Então aqui hide tabs é para esconder essas tabs, então não vou querer esconder. Options clock é provavelmente para mostrar o relógio. Então, como é que eu sei essas informações? Tem tudo aqui, né? Documentado aqui, algumas outras configurações também. E aqui mostra alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, eu só vou colocar a opção de mostrar o relógio e pronto, vou salvar. Vocês percebem que eu nem preciso reinicializar o meu Home Assistant, né? É só atualizar o arquivo Will of Less. Vou voltar para o meu Home Assistant. Ó, percebam que tem aqui My Home Assistant, o menu aqui. Aqui não aparece o relógio, né? Vou dar um F5 agora. Pronto, funcionou. Bem prático, né? Então agora já está mais compacto aqui, já tem o relógio aqui mostrando a hora atual. E aqui tem minhas telas aí configuradas. Bom, é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês têm uma infinidade aí de opções aí dentro do Hacks. Tem vários componentes aí que podem estar sendo utilizados aí, incrementando mais o seu Home Assistant, deixando aí mais a cara que vocês desejam aí, suas telas aí que vocês vão personalizando. No mais é isso. Qualquer dúvida aí vocês podem estar deixando aí nos comentários, ou vocês podem estar comentando lá dentro do Home Assistant Brasil, né? Lembrando que tem o artigo lá para fazer o auxílio na instalação e configuração desse componente. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado e até a próxima. Valeu!